Boa tarde, pessoal. Boa noite já, né? Boa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Quem estiver entrando aí, por favor, dá um feedback. Estamos ao vivo aqui, tanto no Instagram, Facebook e YouTube. Primeira vez que eu faço isso aqui. Se eu tiver até um atraso aqui, eu estou regulando aqui, tem duas câmeras filmando. Boa tarde quem for entrando aí. Obrigado pela presença e me dê um feedback aí se o som tá bom, a imagem também. Vamos hoje fazer uma live muito especial aí, falando com a titia Jaqueline Alecrim, que é um exemplo aí de mãe e de pessoa, de ser humano e também de profissional, né? Acho que ela já até chegou por aqui. Eu tô olhando para o Instagram, quem está me vendo no Facebook, no YouTube, tem uma outra câmera mais baixa aqui, então eu vou olhar para duas câmeras, tô igual artista hoje aqui de novela. A titia Jaqueline está aqui, deixa eu autorizar a entrada dela aqui, deixa eu pegar o fone de ouvido aqui, para poder colocar aqui no ouvido e acionar que a titia Jaqueline Alecrim. Jaqueline já está na área aí. Boa noite, quem foi andando? Ô Haroldo, meu primo aí, eu tô com moral aqui, meu primo assistindo, tem gente assistindo no YouTube também. Boa noite, tia Jaqueline. Oi, Fabiano, já tá dando para ver minha imagem aí? Ô, tia Jaqueline, tá dando para te ouvir, mas não tá dando para te ver, não. Peraí. Tá tudo preto aqui a sua imagem. Agora sim, pronto. Agora deu. Boa Bacana. Noite, Fabiano. Boa noite, você tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo bem. Ah, bacana. Eu vou me apresentar aqui para quem não me conhece e vou deixar depois você se apresentar para a gente começar ao nosso bate-papo aqui, né? Primeiramente, obrigado aí, tia Jaqueline, por ter topado aí. Eu te convidei em cima da hora e você prontamente topou aí, obrigado. E segunda é mais tranquilo, deu certinho. Deu certo, né? Obrigado pela disponibilidade aí. Eu sei que não é fácil, né? Ainda mais você que tem filho, tem que trabalhar muito, você trabalha muito, então nem sempre dá para conciliar. Tá cortando, né? Tá diferente o Instagram, parece que tá cortando a sua cabeça na metade. Parece que tá com uma bordinha, né? Também. Pois nunca tinha acontecido isso. Será que mudou a configuração? Design, vou chegar para trás, pronto. Pode ser isso, né? Às vezes mudou o design do Instagram. E quem está acompanhando no Facebook e YouTube tá aqui. Eu tô tendo que olhar para duas câmeras. Eu estava falando no início aqui que eu tô sentindo artista da Globo aqui, tendo que várias câmeras para posicionar. Tem YouTube, Facebook e Instagram. Estão chique, né? Mas é isso aí, agora tá dando para focar aqui. Importante é dar para ouvir, né? Obrigado mais uma vez a tia Jaque, obrigado a todo mundo que está participando aí. E é um prazer muito grande falar com a Jaqueline. Ela sempre consultou o filho comigo e tem uma história muito bacana para contar aí. E quem não me conhece, eu sou o Titio Fabiano. Todo mundo me conhece como Titio Fabiano, eu sou pediatra, né? Sou pediatra aqui na região do Vale do Aço, sou pediatra há quase 16 anos já. Eu tenho paciente em consulta comigo desde que nasceu e que está já batendo na casa dos 16 anos aí. A gente se sente até velho quando atende. Eu tenho uma paciente que consulta comigo, já tinha 12 anos quando ela começou a consultar, e ela já tem filhos, já tem duas filhas já. Eu falo, não, quando eu ver... Pois a gente vai sentindo que a gente está ficando velho, né? Mas tá bom, o importante é a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? Eu sempre gostei muito da pediatria, gosto muito de consultório, né? De orientação aí. E foi aí que eu conheci a Jaqueline Alecrim aí como mãe de paciente, né? E via sua luta, né? Para dar o peito, sempre batalhando para o seu filho aí. E hoje é uma pesquisadora conhecida internacionalmente aí, né? Descobriu um shampoo que faz crescer cabelo, que faz combater a calvície, ficou muito famosa por isso aí, né? Quem te conhece, quem não te conhece aí vai ter oportunidade de te conhecer, né? E hoje a gente fazer esse bate-papo, vou deixar você se apresentar aí, né? Eu tô falando só dando algumas dicas aqui para quem não te conhece.
Mas, e hoje nós vamos falar uma coisa que é muito importante, né? Que é sobre exatamente isso, né? Muitas mães se anulam na maternidade, né? Ter filho é importante, é legal, e a mãe às vezes começa a dedicar a vida exclusivamente ao filho, não faz mais nada. E a longo prazo isso acaba afetando a autoestima da mãe e acaba repercutindo na própria criança, né? A criança começa a ter um adoecimento emocional se a mãe não está bem. Então é importante que a mãe esteja emocionalmente bem, para que a criança também fique emocionalmente bem. Então a mãe tem que se cuidar, tem que preocupar com a autoestima, tem que se valorizar também, tá bom? Eu vou deixar você se apresentar aí, e aí depois a gente inicia o nosso bate-papo aí, tia Jaqueline Alecrim. Gente, boa noite, é um prazer, tio Fabiano, sempre participar das suas lives. Igual o Fabiano falou, né? Ele foi pediatra do Pedro desde os primeiros dias de vida. E aí a gente, né, tem essa relação de confiança e profissional muito grande, porque ele foi com certeza também fundamental para que eu conseguisse dar conta do recado, né? Eu indico o tio Fabiano para todo mundo por isso. Eu acho que um bom pediatra, ele traz para a gente uma estabilidade naquele limite do que é o cuidado, do que é o exagero, que eu acho que é uma coisa que a gente lida o tempo inteiro quando a gente é mãe, né? Principalmente mãe de primeira viagem, né, tio Fabiano? Pois é, fica desesperado, né? Desesperada. Eu sou muito perfeccionista, então eu tive que dosar muitas coisas, porque... E mulher é muito assim, mãe é muito assim. Por mais que a gente faça, a gente tem sempre aquela sensação, será que eu estou fazendo tudo? Será que é o suficiente? Vou me apresentar, então. Eu sou cientista, trabalhei como professora universitária aí, em graduação e pós por muitos anos, inclusive quando o Pedro nasceu, eu trabalhava como professora universitária. E aí, hoje, eu trabalho, me dedico exclusivamente à área da ciência e à minha empresa, né? Porque essas descobertas científicas aí, elas se tornaram uma empresa, que é a Magic Science, e aí hoje eu me divido entre ser cientista, ser mãe, ser empresária, esposa, e por aí a gente vai equilibrando essas coisas. Ah, pois é. O seu filho hoje está com qual idade, o Pedro? O Pedro está com 6 anos. Voa, né? 6. Nossa, 6 passa anos. rápido demais, né? Eu lembro. Eu recebi uma mensagem aqui agora que quem está no Facebook quem está no Facebook e no YouTube não está conseguindo ver você. Está aparecendo só aparecer. Eu acho que Está aparecendo voltou. só. Não, será que voltou? Porque até foi enviado o link para você no WhatsApp, mas parece que teria que clicar no link. Mas enfim, aí quem tiver aí no YouTube ou Facebook e não estiver conseguindo ver a gente, aí pode ver, né? Tá só ouvindo, migra para o Instagram lá, que a gente no Instagram tá dando para ver melhor aqui, tá bom? Só dando um recadinho aqui. Mas é isso, Titia Jaque, eu acho assim que eu vejo isso muito no meu consultório aqui do dia a dia, né? Eu atendo muitas mães que realmente se anulam, né? Não preocupam com a saúde, não preocupam em fazer uma atividade física, não preocupam em ter um tempo para elas mesmas, né? Que seja para ter um hobby, que seja para fazer uma caminhada, para ir na academia, ou, né, ter tempo às vezes para alimentar, para dormir, e às vezes acham, não, mãe é assim mesmo, mãe não pode dormir mais, né? Existem esses mitos, essas frases de efeito. Não, depois que você é mãe, nunca mais você dorme. Depois que você é mãe... Assim, tipo assim, não, depois que a gente é mãe, tudo que a gente compra é pro filho. Tem meio que uma obrigação social da anulação, né? Sim, pois tem isso, né? E realmente, né? Ser mãe não é fácil. Eu acho que a maioria das mulheres, né? Dos pais também, às vezes a paternidade é muito difícil também, mas falando especificamente para as mães, a maioria não está preparada para ser mãe, né? Hoje mesmo eu atendi uma aqui que está com um nenenzinho de poucas semanas de vida e está assim, realmente desesperada, porque não está dormindo, desesperada. Então, assim, o intuito
da gente, né, como profissional de saúde também, a gente precisa não só preocupar, porque eu vejo isso, não só as mães preocupando só com o filho e esquecendo delas, mas os pediatras também esquecendo das mães, né? A gente, Exatamente. não estou generalizando, não tem muito pediatra que preocupa com as mães, mas a gente precisa preocupar, ter um olhar para as mães, né? Eu sempre dentro do possível, vou investigando isso, como é que tá, você está fazendo alguma atividade física, você está dormindo, porque realmente naquele início ali, aqueles primeiros dias, é difícil às vezes para a mãe conseguir dormir, mas logo que vai passando as semanas, a gente tem que colocar uma rotina para a criança, a gente tem que colocar uma rotina de alguns horários, isso facilita com que a mãe consiga se programar, para a criança isso é bom, a criança ter uma programação, ter uma rotina é bom, e para a mãe isso é fundamental também, porque consegue um tempo de qualidade para ela, né? E isso repercute, porque à medida que você tem tempo de qualidade para você, seja para o seu trabalho, seja para o seu estudo, seja para você fazer uma atividade física, você vai ficar emocionalmente melhor e isso vai repercutir diretamente também na criança, né? Vai repercutir diretamente na alegria da criança. E mesmo que você fale assim, não, eu vou ficar o dia todo com meu filho, eu não vou trabalhar. Ou não vou na academia, né? Muita mãe eu falo assim, você tem que fazer uma atividade física e tal. A mãe, não, mas aí o tempo que eu ia ficar com meu filho. Mas às vezes você reduz esse tempo de quantidade e faz com que ele fique um tempo de qualidade, né? Então, um tempo menor com mais qualidade. Então, se a gente puder associar os dois, qualidade com quantidade, melhor ainda, mas se não, pelo menos de qualidade. Mas é fundamental que a mãe pense nela, que a mãe pense em melhorar, em realizar os sonhos que ela tem vontade, mesmo sendo mãe. Não é impossível conciliar as duas coisas. E você, para mim, é um dos exemplos, né? Tem, assim como várias outras que eu conheço também, é um dos exemplos de mãe que é sucesso na maternidade e que é sucesso profissional também, né? Eu queria que você falasse um pouco aí para quem está ouvindo, quando que foi que você tomou essa decisão, falou assim, não, eu vou focar, eu vou dedicar as minhas coisas e vou continuar sendo mãe e isso não vai prejudicar, mesmo com críticas de familiares, sempre tem, de críticas de amigos, e às vezes indiretamente, né? Eu até fiz um vídeo outro dia, se a mãe fica com o menino o dia inteiro, sem trabalhar fora, falam, nossa, fica com o menino o dia todo, mesmo assim seu menino não come direito, não dorme direito, não fala, ou se trabalha fora, fala, nossa, por isso que seu menino não come direito, que você não fica com ele. Então sempre a mãe é cobrada, né, pela sociedade. Mas teve um momento, assim, uma chave da virada, você falou assim, não, a partir de hoje eu vou fazer isso. Ou você sempre teve essa concepção na cabeça, mesmo antes de ser mãe, de que você ia tocar sua vida e ia ter tempo de qualidade para você também? Quando que foi a virada aí? Ou conta um pouco da sua história. Então, Fabiana, eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque assim, é uma coisa que toda mulher passa, pouca gente fala sobre isso, né? A gente é muito cobrada em relação a ser uma super mãe, mas pouca gente realmente fala no sentimento que está envolvido nisso. O que acontece então? Então aí, beleza, Pedro nasceu, é aquela loucura, né, da gente se adaptar àquela nova rotina, de ter aquele cuidado ali com a criança, aquela sensação, até comentei isso numa outra live, né? Nos primeiros 2, 3 meses ali, parece que é uma luta diária para não deixar o menino morrer, porque tudo a gente acha assim, nossa, vai morrer, se ele passar da hora de comer e tudo. Então, assim, a gente tem que realmente acompanhar muito de perto. Eu amamentei o Pedro em amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. Então, era uma rotina bastante desgastante, porque era livre demanda. Chorou, pediu, mamou. E aí, o que acontece? Uma coisa que eu preservei desde a primeira semana de vida do Pedro foi, na hora que eu ia sair com ele, que era onde? Levar no pediatra. Porque, né, os 3 primeiros meses a gente fica ali, não tomou as vacinas e tudo. Se era a hora de levar ao pediatra, nem que fosse com ele no carrinho do meu lado, eu ia dar aquele momento de arrumar o meu cabelo razoavelmente no mínimo e arrumar o mínimo. Quando a gente fala em arrumar, não é que tem um padrão de beleza. Tem gente que não gosta de maquiagem e tal, mas todo mundo tem um jeito que ela se sente bem. O que a gente vê é que quando a gente se torna mãe, o cansaço é tão grande que dá vontade de você sair do jeito que você está dentro de casa, quase que de pijama no pediatra. Porque você está, assim, exausta. Só que aquele esforçozinho de você, com o neném do lado ali, colocar, dar uma ajeitadinha,
já começou a me ligar, tipo assim, a Jaqueline não desapareceu. Porque chega um momento que você é praticamente o peito pro menino, a mãe ali cuidando e tal, e que a parte, Jaqueline, a sua parte, desaparece. E aí, esse tempinho, 15 minutos, que eu ficava ali, dava uma ajeitadinha no meu cabelo, pelo menos dava uma arrumadinha nele de lado. Eu gosto de dar uma maquiagem, passava uma coisa, tipo assim, um pó compacto, um batonzinho e tal. Eu já falava assim, nossa, eu ainda tô ali. Porque realmente a gente fica assim, péssima, a gente se sente péssima, a gente não, principalmente nas primeiras semanas. Na verdade, a gente não tem nem muito tempo de parar e se olhar assim. Então, eu fazia isso. Quando eu ia sair com o Pedro, pelo menos rapidamente, eu já dava uma arrumadinha. Beleza. Eu fiquei com o Pedro no período da licença maternidade. É 3 ou 4 meses? Eu confundo 4, né? 4, é. 4 meses. Beleza, Geralmente é 4. Tem empresa que é 6, né? Mas é 4 a 6, geralmente. Isso. É. Então, fiquei com o Pedro no período de licença maternidade, que realmente é um período onde, assim, o menino exige um tempo de dedicação muito grande. No primeiro mês, eu era igual toda mãe. Eu tomava banho voando, já com taquicardia, com a sensação assim, nossa, o peito tá sem mim, eu tenho que voltar. No segundo mês, eu fui entendendo, até pela tranquilidade que o Fabiano passa nas consultas, que não é só a gente que sabe olhar, por mais que a gente tenha essa sensação. Então, eu já deixava ele com meu esposo, eu deixava para tomar o banho mesmo, na hora que Rafael chegava, deixava ele, arrotava, deixava ele arrotar, entregava para o Rafael e falava assim, vou tomar meu banho. Aí eu comecei a ter tolerância de escutar o chorinho e tomar um banhozinho. Ter a paciência de tomar meu banho. Eu não preciso sair ensaboada do banheiro para acudir, porque o pai tá lá. E é muito importante a mulher passar para o pai essa segurança também, porque senão o menino chorou, o pai desespera também, achando que é igual, né, uma dinamite que vai explodir. E não, se chorar, tenta acalmar ele assim e tal, só se for muito sério que você me chama. E isso eu tirava ali 20, 30 minutos, tomava banho, passava creme, um óleo no corpo, tomava um banho e saía, tipo assim, já dá uma renovada. Sim. Beleza. A partir do período dos 4 meses ali, eu voltei a trabalhar, mas em qual periodicidade? Eu só dava aula à noite. Então, eu ficava o dia inteiro com o Pedro e eu ficava com ele sozinha o dia inteiro, porque o Rafael trabalhava de 7 às 18. E aí eu ficava o dia inteiro sozinha. O braço deu até inflamação no punho, que eu ficava com o Pedro muito no colo e tal. E aí, quando era à noite, na verdade, para mim, era uma sensação boa de sair um pouquinho. E a mãe não tem que se sentir mal por isso, não, de achar bom sair um pouquinho, sabe? Aí eu vou bater numa tecla que ninguém se permite falar. Fica parecendo que é cruel. Nossa, mas ela gostava de ficar 3 horas longe do filho. Era ótimo, porque era a hora que eu ia tomar um banho, eu dava uma arrumadinha, porque eu ia dar aula na faculdade. Eu chegava lá, eu conversava com outras pessoas. Eu estava ali me sentindo útil em outra função, não só naquela função de mãe, né? Então, eu orientava bem o Rafael, deixava até as coisas anotadas, ia e dava minha aula tranquila. Quantas vezes eu já saí, o Pedro às vezes estava febril, você lembra, né, Fabiano? No primeiro ano ele tinha tinha bronquiolite e tal. E aí eu ia dar aula, deixava ele com febre, mas eu deixava o Rafael super orientado. Rafael tem um contato do Fabiano. Falava assim, ó, qualquer emergência, liga o Fabiano, fala uma coisa e vai me falando. Então, quando eu entrava na sala de aula, eu entrava com a cabeça ali. Aí alguém escuta e fala, nossa, que cruel. Mas imagina uma pediatra ou uma ginecologista que vai operar você, fazer uma cesariana, se ela tiver com a cabeça no filho em casa. Não tem jeito. Você tem que focar, né? Tem que focar naquele momento. Focada. Emocionalmente, a mãe tem que ser
aprender a ser mais racional. Tipo assim, meu filho tá bem, tá com o pai dele em casa, tem o telefone do pediatra, eu deixei as orientações, eu estou aqui para servir, vou dar minha aula. Aí, o que que eu fazia? No intervalo, eu morava muito próximo do Pitágoras. E aí, no intervalo, eu ia em casa amamentar. Então, eu saía 8h20, ia lá correndo, amamentava, o Rafael ficava com o Pedro rotando, eu voltava para o Pitágoras. Várias alunas minhas que não moravam perto, quando tinha filho, o marido levava lá na porta na hora do intervalo, ela descia, amamentava, pronto. Eu tinha uma produção de leite muito grande também. Então, eu deixava ordenhado. E deixava ali, deixava as orientações e confiava naquilo. Porque às vezes a gente se sabota. A gente, tio Fabiano, chega um momento, aí eu vou contar do estalo do primeiro ano de vida do Pedro, mas chega um momento que as mães, isso é muito comum, a gente fica até meio agressiva com o marido, no sentido assim, qualquer coisinha que ele fizer ou não, pra gente já é assim, nossa, por quê? Porque a gente tem aquela sensação inconsciente de que a gente está se anulando muito mais, de que a gente está se doando muito mais. Então, parece que sempre que o outro faz, nunca é suficiente. E, às vezes, o outro já está dando, assim, o seu máximo. Então, eu fui levando as coisas nesse sentido. Então, por enquanto, no primeiro ano ali de vida, eu dava aula à noite, saía, ia naquele momento, esparecia, voltava. Só que mesmo essa saída de 3 horas à noite, imagina, era mais de 12, 13, 15 horas com o neném, porque tinha à noite, que o menino mama, tem durante o dia. Então, mesmo assim, te dá um esgotamento. E a gente tem que falar sobre isso, né? E o que que a gente vê? Aí a gente começa a ver depois do primeiro ano de vida ali, você olha a mãe na rua, é muito nítido. O neném tá igual uma árvore de Natal. A criança tá igual uma árvore de Natal. Impecável. E a mãe está emocionalmente destruída. Ela parou de se olhar. Quando você pega uma foto do antes dela e do depois, desapareceu aquela mulher. E não é necessário isso. No primeiro ano, quando eu comecei a atinar assim, não, peraí, eu emagreci muito aumentando, mas o corpo emagrece, mas como eu não estava regulando muito minha alimentação, eu comecei a ficar muito magrinha e com o abdômen aumentando. E aí eu já não, tipo assim, arrumava mais ou menos o rosto para dar aula, mas estava me sentindo péssima em relação ao meu corpo, até a questão da muscular, de segurar a criança. Se você não faz uma atividade física, a coluna fica detonada, né? E aí eu comecei a avaliar assim, peraí, por que eu tô assim com meu esposo? Porque o Rafael é super companheiro. Ele levantava à noite comigo sempre, me ajudava, mas inconscientemente não era suficiente para mim. Aí eu falei, peraí, o problema não é com ele. O problema é eu com a Jaque. Eu tô matando ela, eu tô deixando ela de lado. Então, eu tava já cuidando do meu lado profissional, mas o meu lado mulher eu tava deixando de lado. E aí eu tomei uma decisão que foi crucial. Eu lembro muito bem. Era uma quarta-feira e eu tava assim, exausta. Eu tava exausta. Você lembra até o dia da semana, até então foi marcante. E eu lembro que eu discuti com o Rafael, tipo assim, eu falei de um jeito muito brusco com ele por causa de uma coisa tão boba. Eu acho que, tipo assim, eu não sei se ele tinha colocado uma roupinha do Pedro para lavar e ele colocou na máquina. Sei lá, era uma coisa muito boba. E eu fui muito, sabe? Muito agressiva em relação àquilo ali. Aí eu parei, não me reconheci. Falei, peraí, mas eu me dou tão bem com ele, ele é tão meu companheiro, por que eu tô assim? E aí eu tomei um banho e eu lembro que eu passei na frente do espelho assim, e eu falei assim, gente, tá muito ruim. Comigo, meu olhar tava triste, eu tava mal. Falei assim, peraí, eu vou tirar um tempo para mim, eu preciso fazer uma atividade física. Ô, gente, se as pessoas soubessem o poder de 1 hora de atividade física, né?
libera vários hormônios que deixam a gente se sentindo muito melhor. O fato da gente estar se cuidando. E aí eu pensei, peraí, mas eu não tenho tempo, porque de 7 às 18 o Rafael trabalha. 18 eu tomo banho e vou dar aula de 19 às 22, que hora que eu ia malhar? Aí eu tomei uma decisão que foi a melhor decisão da minha vida. Falei, eu vou malhar às 5 horas da manhã. Ah, minha filha. Aí o povo, você tá doida mesmo? Tá louca. Falei, não, 3 vezes por semana eu vou malhar às 5 da manhã. Eu malhava às 5h30. Aí eu ia pra academia 5h30, achei uma academia aqui que abria esse horário, que é a Conexão, aqui no Cidade Nobre. Eu ia 5h30 e voltava às 6h30. O Pedro podia ter dormido a noite toda ou ter acordado a noite toda. Se fosse segunda, quarta ou sexta, 5h30, eu ia estar lá. E isso foi o maior estalo que eu tive na minha vida de maternidade. Porque, assim, a minha saúde mental, ela melhorou 90%. E olha como que isso é importante. Eu já estava trabalhando, mesmo assim, é o que nós falamos, nós somos uma estrutura que tem que ser olhada de maneira completa. Não adianta você cuidar do filho e do lado profissional, se esse lado aqui, ó, do triângulo, que é você, tiver mal, né? Porque a mãe se olha, se sente péssima. E aquilo começa a refletir na estabilidade da família, do relacionamento com o marido, do relacionamento com o filho. E aí a gente vê, assim, às vezes uma mãe de filho de 30 anos olha e fala assim, mas eu larguei tudo para te criar. Fala com o filho. Isso não é legal. Né? Fica uma coisa como tipo assim, você me fez perder a minha vida. E não foi isso. É uma decisão pessoal, né? É uma falta. Não foi o filho que pediu aquilo, né? Não foi um filho que pediu aquilo. Foi uma decisão que ela tomou, né? Ele não pode cobrar dele depois, né? Então é isso aí. Essa virada sua aí foi fantástica, né? E você colocou como prioridade, né? Porque é isso, a gente está cansado, não dormi bem essa noite, eu não vou na academia, não. Eu tô cansado, hoje está chovendo, não vou. A gente arruma 1000 desculpas, né? E às vezes algumas desculpas realmente que são até cabíveis mesmo, né? Justificáveis, Mas é isso, é colocar como prioridade. Tem que entender que faz parte dos pilares ali para ter uma saúde mental. Não pode ser um dia que der, não pode ser uma exceção. Tem que ser, né, atividade física realmente, não só para os adultos, mas para a criança também. É fundamental, né? O dia que a gente faz atividade física, libera hormônios bons, que a gente fica mais animado, fica mais bem-humorado, dorme melhor naquela noite do dia que fez atividade física, tudo melhora, né? Isso foi quando? Ele tinha qual idade? 1 ano? 1 ano. Ele tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E ele ainda mamava no peito. Pedro mamou no peito até 2 anos e tanto. Tipo assim, 2 anos e 9 meses. Então, assim, nesse primeiro ano, foi a minha... Eu acho que aquilo ali era assim, foi o tudo ou nada, sabe? Eu acho que se eu não tivesse feito nada naquele momento, eu tinha me afundado profissionalmente no meu relacionamento. Porque, assim, você tá no consultório, você sabe quantos casamentos acabam nos 3 primeiros anos de vida da criança. Muitos. Às vezes não divorcia, mas acaba. Esfria. Fica aquele casal que não tem mais sintonia. Por quê? Porque, gente, a gente precisa olhar pra gente. A gente fala muito da mulher, porque, queira ou não, o bebê tá chorando ou quer mamar, é a mãe. Então, assim, se a gente não tiver essa estabilidade de olhar para a gente, igual o Fabiano falou, isso foi uma coisa que eu coloquei como prioridade, igual amamentar o Pedro, igual trocar a fralda dele. Essa 1 hora era para mim. E pronto, eu ia de 5h30, 6h30 lá. E aí, o que acontece? Aí começa, né, os gatilhos aí, que às vezes a mãe fala assim, mas eu não tenho condições de pagar uma academia. Gente, hoje tem tanto treino no YouTube, de graça. Tira um horário seu. Não é com o menino te arrastando do lado, gritando, chorando, passando a hora de... Não, um horário seu. Tira um horário seu e faz 1 hora de atividade. Se você não pode ir na academia, faz em casa. A mãe que não trabalha à noite, deixa o menininho com o pai 1 hora e vai lá e volta. Isso é importante demais. Então, assim, isso para mim foi o meu ponto de virada. E aí melhorou tudo. Foi nesse ano
que eu consegui terminar a formulação do Cafeínas, fechar a formulação do Cafeínas, fiquei com minha mente totalmente oxigenada. Eu comecei a ter muito mais disposição ainda do que eu tinha para brincar com o Pedro, para inventar coisa nova com ele, porque eu estava bem comigo mesma. Porque até esse momento eu estava sendo a mãe mais perfeita do mundo, mas sendo a pessoa mais fracassada para mim, porque eu estava cuidando de tudo, menos de mim, né? E aí é legal também a primeira viagem. A primeira vez que eu tive que viajar sem o Pedro. Você quer falar alguma coisa, Fabiana? Ele ficou... Não, pois é, uma coisa que você falou desde o início aí, que eu queria observar, eu vejo também esse detalhe, muitas mães, por insegurança, às vezes reclamam, né, que o marido não ajuda ou que não tem ninguém para ajudar, e realmente muitas têm motivo para reclamar mesmo, que né, muitos pais, não é ajudar, né, quando a gente fala pai, é fazer igual o Rafael fazia, acordar de noite, não é para ajudar a esposa, é para ser pai, né? Papel de pai, mesmo tendo que trabalhar fora no outro dia. Pois é, parceria. Mesmo tendo que trabalhar fora no outro dia, é importante ter esse, né, fazer esse esforço de acordar e de ajudar e de fazer tudo que é necessário como pai. Mas muitos, infelizmente, não fazem, acham que é só uma atribuição da mãe. Mas alguns até querem fazer, mas a mãe fica insegura, não quer deixar no colo dele. E às vezes deixa um pouquinho, deita, não, me dá aqui de volta, por insegurança, né? Ou às vezes por achar que está incomodando, porque no dia seguinte ele tem que trabalhar. Ou às vezes por insegurança, porque ouviu um chorinho, aí deitou, foi tomar um banho, igual você falou. E o choro faz parte, né? A gente nunca deve largar o neném chorando, a gente não deve largar a criança chorando, mas a gente precisa entender que o choro é a comunicação da criança. Se a criança quer a mãe, ela vai chorar, e às vezes a mãe é o tempo que tem para tomar o banho, e está com o pai é uma pessoa de confiança ali, que ele vai criar um vínculo com ele, então a mãe tem que ir tomar o banho, mesmo que às vezes o neném fique chorando um pouquinho com o pai, passa um tempo, ele vai acostumar, né? Você não vai largar chorando sozinho no berço, lembrando mais uma vez, mas o choro vai fazer parte desse momento, então tem que delegar funções para o pai também, para quem estiver ajudando, sem medo, né? Porque muitas mães ficam inseguras de deixar a criança com alguma pessoa que às vezes está bem intencionada, querendo ajudar, e às vezes não abre esse espaço por insegurança, né? E isso acaba fazendo com que crie aquela redoma ali, que só a mãe consegue resolver tudo, só a mãe que dá o almoço, só a mãe que põe para dormir, só a mãe, e a mãe, por insegurança, vai assumindo essas funções, essas atribuições todas, sendo que ela poderia estar dividindo isso com alguém, né, no caso o companheiro ou a companheira, ou né, quem for da família ali para ajudar. Mas eu vejo muito isso aqui no dia a dia. Às vezes o pai fala, eu quero ajudar, mas ela não deixa. Porque eu sei que você tem que trabalhar no outro dia. Porque eu tenho medo de você não saber, se ele engasgar, eu tenho medo de que eu não sei. Então, às vezes, por medo e insegurança, acaba não deixando com que outras pessoas ajudem. Mas, infelizmente, não é sempre que isso acontece. Muitas das vezes é porque realmente a mãe não tem em quem se apoiar ali, né? Mas ela tem que se posicionar, falar, olha, eu vou fazer, igual você falou mesmo, não tem dinheiro. Posicionamento. Eu não tenho dinheiro para uma academia, mas eu vou fazer uma caminhada que seja, caminhada de graça, né? Eu vou sair para caminhar, mesmo num dia de chuva, eu vou caminhar, vou correr e não vai ter nada que vai me segurar. E naqueles 3 dias ali que eu tirei para mim, 4 dias, e começa com um dia que seja, mas depois aumenta para 2, vai aumentando, você vai criando aquele espaço, aquele momento para você ali, né? E a questão do trabalho é a mesma coisa, né? Muitas ficam com medo de trabalhar fora, porque é o tempo que eu vou ficar com meu menino, o que eu vou ganhar não vai valer a pena, porque não sei. Não, é um momento que faz bem para sua saúde mental também. Você, às vezes, né, conversando com outras pessoas, pensando em outra coisa, focando em outra coisa naqueles momentos, né? Mas também não tem nada de errado nas mães que dedicam 100% do tempo para o filho. Não tem nada de errado, mas 100% do tempo que eu falo, sem se trabalhar em outro, né, trabalhar fora, mas tem que ter o tempo para ela. Nessa circunstância, porque isso é uma opção, gente. Pode ser que a pessoa realmente opte assim. Não, tipo assim, hoje mesmo, né? Hoje a minha rotina de trabalho, eu trabalho muito mais de casa do que no escritório. Mas é aquilo que a gente falou, tipo assim, num relacionamento, porque a maternidade e a paternidade tem muito a ver com o posicionamento também. Se a pessoa também tipo assim, a mulher, mas eu não vou, porque meu marido não vai achar legal eu sair, deixar o meu filho 1 hora com ele e tal.
tipo assim, não tem, sabe, não tem que achar legal ou não. Tem que ser algo assim, um posicionamento. Por que que os homens lidam melhor com a paternidade, com menos desgaste emocional do que a mulher? Porque eles simplesmente vão fazer o que precisa ser feito. Entende? Então, assim, a mulher se condicionou muito a ficar nesse malabarismo. E é igual o Fabiano falou. Tipo assim, Rafael levantava muito cedo, mas quando o Pedro chorava, já era da nossa parceria, assim, vão lá acudir, sabe? Vão ver o que que é e tal. O Pedro, na verdade, dormiu no nosso quarto por muitos e muitos anos. E era isso, tipo assim, não, vão olhar, vão pegar, vão trocar juntos. Pra gente, tipo assim, sempre foi aquilo ali. Então, a mulher ela tem também que ter esse posicionamento de falar assim, eu vou fazer, eu vou tirar esse tempo e vou fazer. Por quê? A gente vê, eu dei aula há muitos anos, a gente conversa muito com muita gente também, e a gente vê assim, alguns pais usam como discurso para a mãe discursos delas se sentirem culpadas. Tipo assim, você viu? Fala até assim, seu filho caiu naquela hora que você saiu. Você viu? Você saiu e ele ficou 1 hora chorando aqui, engasgou. Você viu? Tipo assim, ele machucou ali. E não, sabe? A mulher tem que exercer a sua racionalidade para entender que ela está fazendo sim o melhor possível, que não é culpa dela se nem chorou, se ele caiu, né? Então, assim, você ir conversando com seu marido já em relação a isso, para que isso não seja uma pressão para você, no sentido assim, não, eu não vou sair para malhar nunca mais, porque eu saí, caiu. Gente, cai com a gente, sem a gente. É igual eu tô falando, por mais perfeccionista que a gente chega, tem uma hora que dá uma caidinha. A gente tem que evitar, né? O tio Fabiano sempre orienta em consultório, a gente nunca deixa o menino na cama sozinho. Tudo isso. Mas uma hora ele vai estar correndo aqui no chão e vai bater o dentinho em alguma coisa. Vai acontecer com você ou sem. Então, assim, exercer mentalmente o equilíbrio de não ceder a esse tipo de pressão. Né? De tipo assim, nossa, você não estava aqui, seu filho machucou. Sim. Essa semana mesmo eu atendi, semana passada mesmo, um casal, e que a menina tá nenenzinha acordando à noite e não acordava antes. E coincidentemente, começou a acordar à noite depois que a mãe voltou a trabalhar. E a própria mãe falando, doutor, tô achando que é porque tá sentindo minha falta durante o dia e por isso tá acordando. E sim, existe isso também, a criança fica mais apegada à mãe. Mas tem as fases, né, essa nenenzinha. E justamente, né, a gente até brinca na pediatria, quem fez as leis da licença maternidade não conhecia sobre sono de neném. Porque 4 meses é a fase que chama, é um salto de desenvolvimento que se chama regressão do sono. É justamente o neném dormia bem, as mães comemorando já, alguns até pensando em arrumar outro já, que estava dormindo bem à noite. Aí chega 4 meses, o menino começa a acordar de novo, ou os que já estavam acordando, acordam mais vezes, justamente quando a mãe vai voltar a trabalhar, e aquilo vai como uma bomba ali na cabeça da mãe, né? E às vezes o pai às vezes não culpa a mãe. Alguns sim, igual você falou, mas alguns não falam, mas a própria mãe fala, é porque a própria pessoa às vezes se culpa, né? E independente disso, do pai trabalhar fora ou não, tem que ter essa parceria. Independente se a mãe trabalha fora ou fica só em casa o dia todo, por conta da criança, ela tem que ter a mente que ela tem que ter um tempo para ela, né? Se ela trabalha fora ou não, ela tem que ter um tempo para ela. Isso tem que ser inegociável. Isso tem que ser, fixou aquele horário ali, vai ser aquele horário que seja para uma caminhada, seja para fazer uma aula de dança, seja para fazer o que a pessoa quiser, meditação, sei lá, o quê. Mas tem que ter um tempo para ela. E a atividade física não pode ser deixada de lado, né? A gente vê isso, que não só problemas de saúde física que aparecem, né? A própria obesidade, problemas cardíacos, mas saúde mental, né? A atividade física, ela previne doenças mentais. E tem como fazer isso, independente da idade que o seu filho esteja, tem como, se programando, colocando rotina, fazendo um diário para a criança, né, anotando. Eu até fiz um vídeo que eu postei, vídeo eu não postei no Instagram, eu postei no YouTube, falando de rotinas. Né? Desde os primeiros dias de vida, tem algumas rotinas que são possíveis colocar. E a vida vai ficando mais tranquila com o passar do tempo. Né? A tranquilidade, né, da família. Você sabe a rotina ali. Se você não tem noção e deixa a coisa rolar, às vezes parece ser muito pior do que é. Sim, né? Sim. E realmente cuidar do filho não é fácil, né? Eu dava plantão no pronto-socorro, agora eu saí do pronto-socorro, mas
eu tô só no consultório, felizmente, mas eu já teve época que eu dava plantão de 48 horas no pronto-socorro, sem parar nem para encostar numa cadeira. 48 horas, literalmente, ligado, assim, sem parar, menino um atrás do outro, menino grave chegando, e saía daquele plantão arrebentado. Depois que eu tive filho, eu vi que, às vezes, né, tinha final de semana, por exemplo, que eu ajudava minha esposa à noite, ela ordenhava leite, eu dava para o neném de madrugada. Eu saía no final do final de semana muito mais cansado do que quando eu dava plantão de 48 horas no pronto-socorro lotado, uma pressão danada. É muito mais cansativo cuidar de filho do que qualquer tipo de trabalho fora. Não tem dúvida nenhuma isso, né? Então, tanto o pai precisa dormir, porque vai trabalhar fora no outro dia, e a mãe precisa dormir também, mesmo não tendo que trabalhar fora. Então, todos têm que ter tempo para eles, tem que ter tempo para atividade física, tem que ter tempo de qualidade para eles. E é possível, basta colocar rotinas e basta, como você fez, se posicionar, né? E tomar uma decisão. Né? Então, são três coisas que a gente precisa, né? Dar o primeiro passo, né? Na verdade, tomar uma decisão é a primeira coisa, tomar uma decisão. Persistir, né? Dar o primeiro passo e persistir naquilo e ter o conhecimento necessário. Né? A gente precisa entender como que funciona, como que as coisas acontecem em cada faixa etária do filho. A gente precisa se posicionar perante a família e não preocupar com os comentários, porque sempre gente criticando vai ter. Pois é. Mas aí uma curiosidade minha aqui. Primeiro, mandar um abraço aqui. Tô vendo que minhas duas irmãs estão aí, a Tânia e a Sandra. Um beijo para vocês. Tô com moral aqui, pessoal da minha família assistindo. Hoje a live mais cedo. O povo da roça, né? Eles moram na roça. Igual eu, igual nós mesmo. A curiosidade é isso, né? Aí você dava aula e você era mãe e exercia esses dois papéis aí, né? Muito bem exercido e fazer atividade física. E aí veio a questão das suas pesquisas aí, você começou a se dedicar a essa área né? Sempre se dedicou à pesquisa, mas aí foi quando né, estourou aí, você lançou esse shampoo e tal. E aí, como é que foi? Você conseguiu conciliar as três coisas? Hoje em dia você não dá aula mais? Aí é curiosidade minha mesmo. Você dá aula ainda? Você continua? Como é que é? Você está dedicando mais à parte da cosmética aí, da sua descoberta? Então, primeira coisa, Fabiano, quando a gente fala em manter essa rotina, tanto da atividade física quanto do trabalho e tudo, eu queria deixar até um recadinho para as mamães que estão aqui. Não se prende à motivação, não. Se prenda à disciplina. Porque se você se prender à motivação, você vai sair dessa live assim, super motivado. Falar, olá, é possível mesmo e tal. Vai começar amanhã, depois de amanhã. No primeiro obstáculo, não tem a live mais. Você fala, não, hoje eu não aguento e tal. E vai voltar casas no seu desenvolvimento. Então, eu costumo dizer assim, que disciplina é fazer mesmo quando não está com vontade, né? É falar assim, vou fazer e vou continuar. Então, isso move as coisas. Em relação à minha rotina hoje, o que acontece? Quando o Cafeína estourou, aí surgiram as primeiras viagens. E aí, isso era tipo uma vez por mês e tal, eu ia, voltava. Mas aí, o que aconteceu? Eu comecei a sentir que eu estava perdendo qualidade no tempo em que ficava eu, Rafael e Pedro, porque raciocina comigo. Eu tenho, assim, plena consciência que a minha qualidade de tempo com o Pedro é excelente. A gente precisa conversar com o neném, gente, desde que ele estava dentro da barriga, na hora que ele saiu, mas eu tô falando conversa sincera. Ele vai entender pelo menos o seu olhar. Então, desde pequenininho, primeiro dia de vida, falava ao neném, mamãe, Pedro, mamãe vai trocar sua roupinha, tô tirando sua fralda, e conversando. Quando eu comecei a ter que sair, eu ia lá e falava assim, mamãe vai ali, mamãe volta e tal. Eu chegava, fazia aquela, mamãe voltou e tal, para ele reforçando aquele ciclo da saída e da chegada. Não é assim, eu vou esconder e vou sair escondida. Ninguém vive de tapiação, nem bebê, gente. A sensação de insegurança para a criança é muito maior. Então, eu conversava com ele. E quando ele foi crescendo, o que acontece?
eu tinha aquele tempo de qualidade, mas eu estava trabalhando durante o dia no projeto da Magic e à noite eu estava tendo que sair para dar aula. Aí eu comecei a perceber que naquele momento em que deveria estar eu, meu esposo e o Pedro, eu tinha que sair. Aí era a hora de ir na pracinha juntos, era a hora de desenhar, que a gente desenha até hoje, todo dia juntos. Rafael aparece muito pouco, porque ele é muito tímido, né? Então eu não gravo tanto no Instagram e tudo, mas nossa rotina é muito junta. Então a gente fazia isso. Aí eu comecei a pensar assim, peraí, eu preciso abrir mão de alguma coisa. Eu imagino que foi, né, a sua decisão também em relação ao plantão. Eu falei, peraí, tipo assim, dinheiro não é tudo. Na questão de satisfação profissional também a gente tem que ter um filtro. E aí eu fui saindo da área acadêmica, naquela carga horária fixa semanal, mas eu amo dar aula, então eu mantive dando aula em pós-graduação. Hoje eu faço mais esporádico ainda, igual agora em novembro eu vou ministrar um minicurso na USP, mas vou fazendo assim, mais espaçado. Por quê? Porque hoje, nesse horário da noite, eu tiro esse tempo para ter esse horário em família, que é muito importante, né? Uma coisa que você mencionou muito legal também é o seguinte, às vezes, gente, a gente passa o dia inteiro do lado do filho, mas se você tiver com o celular na mão o dia inteiro, ou se estiver no mundo da lua, ou estressada ao ponto do menino falar, mamãe, me limpa. Você, que saco, vou ter que ir lá limpar esse menino. Se tá assim, tá ruim, tá pior do que se você não tivesse. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que passar muito para a criança duas coisas. A importância da vida da mamãe, dos planos dela e tudo. Pedro compreende isso totalmente, porque eu sempre expliquei para ele o poder da sensação de realizar sonhos. E outra, e ele nunca sentir de que ele é um estorvo em alguma coisa. Então, assim, até hoje, mamãe, eu quero que você me dê banho. Ô, meu bem, agora, vamos lá e tal. Mamãe, vem me limpar. Eu posso estar por aqui de coisa. Pedro, tô descendo, mamãe tá indo, não sei o quê. É assim. Por quê? Porque ali passa a existir o relacionamento de cumplicidade entre mãe e filho também. Aí vai se tornar aquele filho que mais velho também tem a maior satisfação de ajudar, sabe? Isso é muito importante também. A forma, porque queira ou não, a criança é uma dependente sua. Então, como que você está demonstrando a vontade de ter esse cuidado? Estando, independente do número de horas por dia que você passa com a criança. Mesmo que seja o dia inteiro, né? Eu sei que a gente está cansado e tudo, mas como você está demonstrando para o seu filho que é o seu prazer em ter aquele cuidado? Isso também eu acho, assim, fundamental. Pois é, você falou tudo aí. Eu sempre oriento muito os pacientes, desde a gestação, né, conversar muito com o neném, e depois que nascer, e sempre, na hora de trocar a fralda, falar, filhinho, nós vamos trocar a fralda, na hora de dar o banho, falar, porque a criança começa a entender, e sempre falar a verdade, né? Às vezes eu atendo algumas mães que falam assim, não, doutor, eu não posso deixar ele com ninguém, que ele chora, ele não fica com ninguém. Tem umas fases que isso vai acontecer mesmo, mas é importante falar a verdade para a criança. Olha, a mamãe vai sair, porque eu preciso ir no supermercado, mas a mamãe volta. A mamãe vai sair, que eu vou trabalhar, eu tenho que ajudar outras pessoas, né, e volto. E aí sai, no início talvez vai chorar um pouco, mas ele vai entender que você volta. Agora, se de repente, vamos aproveitar o momento que ele está ali distraído com o pai e vou sair escondido. E aí a criança percebe que de repente a minha mãe desaparece. E aí ela começa a ficar insegura, não quer sair de perto da mãe de jeito nenhum, quer ficar grudado na mãe o tempo todo, porque a qualquer segundo a mãe vai desaparecer. Então essa segurança a gente vai passando para a criança, né? Então isso é importante. Um dia desse eu tava até gravando um stories com o Pedro sobre isso, eu e tal, sobre isso, e aí eu perguntei para ele no stories um negócio, tipo assim, quando a mamãe sai para trabalhar, você fica triste? Aí ele, não, só com saudade. Ok. Tipo assim, quando eu viajo, eu ligo, Pedro, também tô morrendo de saudade de você e tal, mas eu não transformo aquilo ali num drama. Falo, nossa, e quando a gente tá com saudade, mamãe vai te abraçar mais ainda e tal, quando a mamãe voltar. E aí ele falou isso, e aí eu falei, e por que é legal a mamãe trabalhar? Porque o mundo também precisa de você, mamãe. Isso ele introjetou na cabecinha dele, não é porque eu sou cientista, qualquer pessoa, o nosso trabalho, eu falo muito sobre isso também no Instagram,
O nosso trabalho, gente, independente de quem a gente seja, com o que a gente trabalhe, a gente está colaborando para a vida de outras pessoas. Então, a gente passar isso para a criança é super importante. E, igual você falou, conversar sempre, ser o mais transparente com a criança, porque ele vai entendendo, né? Vai vendo que isso Sim. é algo que traz estabilidade para ele. Com certeza. Isso aconteceu comigo, né? Teve um momento que meus filhos já estavam maiorzinhos ali e começaram a não querer que eu saísse para trabalhar. E eu comecei a justificar como uma coisa que depois eu vi que eu não estava sendo sincero com eles. E eu comecei a falar, não, filho, papai, por que você vai trabalhar? Fica com a gente, fica, por favor, não sei o que, só mais um pouquinho. Eu falava, olha, filho, papai tem que trabalhar para conseguir dinheiro, para pagar, para comprar comida, para comprar não sei o que, para pagar não sei o que. Começava a falar isso, uma justificativa, primeiro, que a criança não vai entender, e outra, que não era verdade, porque né, no meu coração, e quem me conhece sabe que no meu foco nunca foi o dinheiro é consequência, né? A gente trabalha porque realmente gosta, eu gosto do que eu faço, eu gosto de ajudar as pessoas, de orientar. E aí eu pensei assim, não, eu tenho que falar a verdade. Aí eu comecei a mudar o discurso, filho, papai tem que trabalhar porque eu tenho que ajudar outras pessoas, tem outras crianças que estão passando mal, tem pais que estão preocupados com o filho, que está com febre. Aí eles começaram, papai, você vai dar injeção? Não dá injeção não. Você deu injeção? Eles começaram a falar, né, preocupados de eu dar injeção dos meninos. Não vou dar injeção, vou dar remedinho gostoso, então tá bom. Então, aí eles começaram a aceitar isso e depois fluiu tranquilamente, vou ajudar outras pessoas. De vez em quando, é lógico, sempre chorava, de vez em quando chorava, não era sempre, mas começou a ficar mais calmo a partir do momento que eu falei a verdade, realmente era verdade aquilo. E eles começaram a entender que eu ia ajudar outras pessoas, não era nada por causa de comprar as coisas, né? E aí começou a fluir. Então, sempre a gente tem que falar a verdade para a criança, isso desde o início, desde o recém-nascido. Você tem que conectar na hora que você está amamentando seu filho, olha no olho, canta para ele, conversa com ele, se conecte. Hoje, um dos venenos da conexão mãe-filho, pai-filho é o celular, né? São a tela, né? E a semana passada também eu atendi um casal que falou, que horas que dorme? Dorme meia-noite, era um menino maiorzinho, né, de 1 ano. Dorme meia-noite. Eu falei, não, mas meia-noite é tarde, tive que dormir mais cedo. Doutor, porque eu chego em casa 7 horas da noite, eu trabalho o dia todo. Eu pensei, não, né, o pai tem um pouco de razão, querendo ficar com o filho. Eu falei, mas o que você faz com ele de 7 à meia-noite? Não, eu ligo o desenho para ele e aí eu fico no celular ali, vendo alguma coisa no celular. Ou seja, fico do lado do filho, mas não está com o filho de verdade. Aí eu falei para ele, olha, é melhor você chegar em casa às 7, brincar com ele até 7h30, depois dar um banho nele e deitar, né, deitar na caminha dele 8 horas, quando ler um livrinho, você vai ficar 1 hora com seu filho, ao invés de ficar 4, 5 horas, mas 1 hora de tempo de qualidade, muito melhor, vai render muito melhor, seu filho vai dormir melhor, vai acordar mais cedo no outro dia, se der tempo, você até brinca um pouquinho antes de você sair para trabalhar. Então, muitas vezes a pessoa justificando o fato de trabalhar muito, não, né, fica com o filho com um tempo de quantidade, mas não tem tempo de qualidade nenhum. Isso é muito ruim, né? Então eu acho que é isso. O principal, né, é a gente pensar na mãe, né, do pai, mas o foco nosso da conversa hoje mais a mãe, porque a gente vê muito isso, eu vejo no dia a dia do meu consultório, as mães colocando elas para segundo plano e focando no filho como se fosse como se isso fosse bom. Isso não é bom nem para o próprio filho, que em algum momento a criança vai adoecer emocionalmente, porque se a mãe não estiver bem emocionalmente, se ela não estiver com a autoestima bem, se ela não estiver se sentindo bem com o próprio corpo, se ela não estiver se olhando no espelho e estiver feliz, ela vai ficar depressiva em algum momento, e isso vai repercutir na criança, vai repercutir no relacionamento do casal ou da família e tudo, né, como um todo. Então, não adianta, tem que ter esse tempo, a mãe tem que se posicionar e tem que preocupar com ela. Isso vai fazer diferença, mesmo que isso reduza um pouco o tempo de quantidade com o filho, mas você vai ganhar em tempo de qualidade e isso vai ser para a vida toda, né? É isso mesmo. E assim, um recado, gente, a gente trabalha com rede social, né? A gente está ali sempre tentando instruir de alguma forma e tudo, mas eu acho que pais, mães, as pessoas hoje, de um modo geral, precisam entender assim que esse excesso de coisas, de assuntos e tudo, está tirando as pessoas do modo real, de vida real delas, né? As pessoas ficam assim muito interessados na vida do famoso que separou, que casou, que traiu, que não sei o quê, e vive aquele enredo ali emocionalmente.
emocionalmente, se envolve emocionalmente. Às vezes o filho está ali gritando do lado, ela está lá vendo a fofoca, porque não pode perder, porque tem mais um vídeo novo. Então, assim, as pessoas também entenderem e saberem filtrar o que é de informação útil, produtiva, que vai acrescentar alguma coisa na vida, ou quanto tempo que está sendo desperdiçado ali, ó. É igual assim, desenho, né? É muito prático, chamando ali o Pedro já. Eu vou abrir para ele. Desenho é prático demais, o menino fica ali praticamente sedado, assistindo ali, e você está do lado. Mas aí a gente coloca na balança, o que é o melhor? Às vezes te dá mais trabalho sentar com ele e fazer um desenho. Mas olha a qualidade que você ganhou em relação a vínculos emocionais, né? Para e lembra da sua infância. Quando você lembra dos melhores momentos do seu pai e sua mãe, ela sentada perto de você, ou você lá assistindo um desenho? Não. São de coisas assim, simples, né? Que a gente tem que parar e se autoavaliar. Pois é, e é um momento, né? A infância é onde está formando a personalidade da criança, né? A gente hoje é o adulto que a gente é graças à criança que a gente foi, né? Então a gente precisa ter esse vínculo, esse afeto, isso é fundamental. Para que crie aquele adulto, aquele futuro adulto, né? Tem várias pesquisas mostrando que, principalmente nesses primeiros 2, 3 anos de vida, mas nos primeiros 7, 8 anos de vida, todas as atitudes que são feitas naquela fase, tanto alimentares quanto da parte emocional, vão ter repercussões por toda a vida, né? Então isso é fundamental. Lembrando aí, já que você falou de recados, eu lancei um curso na semana passada, e esse curso, as vagas vão encerrar nessa semana, estão quase encerradas já. Ele chama 1000 Dias de Ouro do Bebê, né? Fala dos primeiros, isso aí é para quem ou está grávida ou tem filhos até 2 anos de vida. Fala tudo de alimentação, sono, colocação de rotinas, estímulos para o desenvolvimento, justamente com o intuito, é um dos lemas lá do meu curso, o intuito de gerar tranquilidade e autoestima para a família, né? A mãe sabendo que está fazendo certo para o filho e colocando rotinas, o filho vai ter uma melhora do sono, vai ter uma melhora na alimentação, trazendo tranquilidade também para os pais e tempo de qualidade para a própria mãe, tá bom? Se alguém se interessar em saber mais, clica no link que está na descrição da minha bio lá em cima, que tem mais detalhes desse curso, além de ganhar uma mentoria comigo diária por 6 meses. Todos os dias eu faço plantão de dúvidas para quem está na minha comunidade, né? No caso, quem comprar o curso vai entrar para a minha comunidade também. Então eu faço live todos os dias, inclusive sábado e domingo, 365 dias por ano, 7 dias da semana. Minha família fala que eu sou doido, mas eu faço com prazer. Eu falo que meu sonho é chegar num momento que eu vou fazer 3 lives por dia. De vez em quando eu faço 3, né? Mas eu quero chegar a fazer 3 por dia, todo dia. Eu gosto. A internet é uma forma de comunicação onde não tem, né, barreiras geográficas, não é só a pessoa que pode ir no consultório, né? Isso é maravilhoso. Sim. Fabiane, você acredita? A gente mudou, aí eu tava pegando umas coisas antigas ali. Eu tenho, gente, uma pasta da época que o Pedro era pequenininho, e o tio Fabiano, essas dicas assim, ele dava em consultório e dava umas folhinhas impressas também, né? Com as dicas e tudo. Tem tudo ali guardado, gente. Tem uma apostila tio Fabiano ali. E eu ainda anotava as coisas, colocava todas as receitinhas, as orientações. É isso que eu falo, a organização, ela é fundamental da rotina, você conhecer seu menino, é sensacional. Pois é. Mas uma consulta bem feita, pediátrica, é muito difícil fazer ela com menos de 1 hora. Muito difícil. Aqui no meu consultório eu fico 1 hora, às vezes eu fico até 2, dependendo da criança. E aí, às vezes, né, muita coisa por escrito. Eu sempre tive o hábito de entregar, principalmente quando no atendimento no hospital, que não dá para ficar 1 hora, que tem que ser mais objetivo. Então, eu acabava dando muita coisa que eu gostaria de falar, eu dava por escrito, né, para a família. Ainda faço isso, né? Hoje em dia tem e-book, eu estou criando uns e-books ainda, aí e tal, né, com o intuito realmente de orientar. E por isso que eu criei esse curso também, né, que as pessoas, nem todo mundo tem acesso
a pediatra, e alguns têm, mas não tem, né, com uma frequência muito grande, e podendo tirar, a pessoa podendo tirar todas as dúvidas todos os dias, é uma tranquilidade a mais, né? Porque a mãe fica insegura, isso atrapalha o aleitamento materno, atrapalha o sono. Muitas vezes tem dúvidas que pintam na cabeça da mãe, que a maioria das vezes é coisa simples de resolver, e às vezes se a pessoa não tira aquela dúvida com o pediatra, aquilo pode se tornar uma bola de neve na cabeça da mãe ali, prejudicando. Ô, tia Jaque, eu vi que o Pedro tá chamando aí, dá pra gente responder alguma pergunta aqui? Eu tô vendo que tem poucas perguntas aqui. Mas se o Pedro estiver chamando, abre pra ele aí, põe no seu colo aí. Ele aqui, ó, peraí, deixa eu abrir aqui. Ele adora falar, menino. Pepe. Bom que as pessoas vão conhecer ele aqui. Já estou procurando aqui na telinha já alguma pergunta. Peraí que a mamãe vai arrumar aqui para você aparecer. Ô, Pedro! E aí, tudo bem? Você lembra do tio Fabiano? Lembra? Sim. Ah, pois é, você tá bonito demais, parabéns. A mamãe falou que você tá muito comportado, parabéns. Demais, né, amor? Banguelinho. Isso aí. Deixa eu ver. Ih, tá com a janelinha aí, que bonitinho. Aqui tem, na verdade não é nem uma pergunta, é um comentário. A Cristina Martins colocou aqui, ó. Estou precisando deste tempo para mim. Sou mãe de 2 meninas, 2 meninos, sendo que as meninas são gemelares e o marido trabalha fora. Pois é mais difícil quando tem mais filhos, é mais difícil quando tem gemelar, mas não é impossível. Tudo é possível. Eu tenho uma mãe que tem trigêmeos, consulta comigo aqui, e ela consegue ter tempo para academia, ela consegue ter tempo para trabalhar. Então, assim, é mais difícil, mas não é impossível. A Bruna colocou aqui... com um tempinho, não consigo 1 hora, meia hora então, e aí vai estendendo, né, pelo menos, para criar essa rotina aí. Isso. A Bruna colocou aqui, hashtag Mães Unidas e Seguras, é a hashtag lá da comunidade. Obrigada aí, Bruna. A Bruna está na comunidade lá. A Franciele colocou aqui, é a pergunta para você. Você deixava o leite ordenhado quando começou a mamadeira? Quando você ia lá e deixava com o Rafael? Quer saber se você deixava ordenhado o leite ou você deu fórmula? O que você fazia? Eu deixava. Esse é um príncipe, gente, esse trenzinho aqui. Eu deixava, gente, aquela bombinha Medela. Foi a minha salvação, porque eu dava muita mastite, porque o leite empedrava. E aí eu comecei a ordenhar com ela e deixava. Aí o Rafael dava no copinho, que o Pedro não pegou uma madeira e tal, mas o copinho ele tomava. Aí o tio Fabiano ensinou direitinho, ensinava em consultório, o Rafael acompanhava, e aí o Pedro tomava, né, Pedro? Pois é, a ordenhadeira Medela é boa. Tem outras, hoje em dia tem outras mais em conta que são boas também. São a Medela boas também, né? Essa Medela é cara, mas é boa. A Aline Flucas colocou aqui, só esperando meu bebê completar 6 meses e vou voltar aos treinos. Isso aí, Aline. Mas antes até já dá para voltar alguma coisa, já dá para fazer uma caminhadinha. Né? Não espera 6 meses, não. Já começa amanhã, já avisa pro maridão aí. Os maridos vão mandar as mães parar de me seguir desse jeito. Teve um vídeo que eu coloquei. Sabe o que é legal? Eu falo assim, quando às vezes o casal tem um diálogo meio difícil com um assunto, vamos supor assim, o cara é super resistente, acha que vai fazer muito mal para a criança, a mãe ficar 1 hora fazendo atividade física, pede o pediatra, gente, para falar na consulta. Fala assim, tio Fabiano, lembra na consulta sobre atividade física. Ou com outro pediatra que seja, porque às vezes quebra aquele gelo ali também, amor. Quebra aquele gelo ali e já dá um gancho pro assunto, entendeu? Pois é. Se precisar, eu faço um atestado falando que ela precisa de atividade física. Eu faço. Mas aí eu tava contando, teve um post que eu fiz, até não era vídeo, não, era um post, que tinha uma mãe com o neném no colo e o pai dormindo. A mãe com o neném assim, com a cara descansada e o pai dormindo com a cara tranquila. E aí eu coloquei assim, era uma frase assim, não faz barulho, neném. Tipo assim, o papai tem que dormir porque ele acorda cedo amanhã. E aí no texto eu coloquei que muitos pais não ajudam, tá mesmo tendo que trabalhar, cuidar de filho é pior, é mais difícil. Aí teve um pai que mandou mensagem, tirou um print da tela, mandou mensagem, falou assim você me quebra. Isso foi motivo de briga aqui em casa, seu post. Mas é assim, a gente tem. Nós estamos juntos com as mães. Estamos junto com as mães aí. O que fazer quando... Aí a Juliana Medeiros. O que fazer quando você tem uma menina especial e dengosa? 2 anos e eu estou muito cansado.
Pois é, dengose. 2 anos, Juliana, quando você falou especial, eu não sei se você quis dizer especial, se ela tem alguma alteração neurológica, né? Que muitos falam criança especial, mas todas as crianças, na verdade, são especiais, e talvez você falou especial nesse sentido. Mas independente, 2 anos é a fase também do salto. Eu não gosto de ficar culpando o salto de desenvolvimento por tudo, não, mas essa fase de 2 anos é a fase que o pessoal chama de adolescência do bebê. Né? Então, independente de ser uma criança que tem alguma coisa, uma alteração neurológica ou não, é uma fase que geralmente faz mais pirraça, porque a criança quer se comunicar, entende às vezes as coisas, mas não sabe falar tudo que quer. E aí fala com o corpo, né? Se joga, se rola no chão quando é contrariado. Então, é uma fase que tem que ter muita paciência. E quanto mais tranquila a família fica, quanto mais harmonia existe no ambiente familiar, mais tranquilidade a gente passa para a criança, né? Que se a gente fica nervoso, se a gente grita com a criança, zanga, bate, aí, né, além de não poder fazer isso, aquilo vai virando uma bola de neve, né? Então tem que ter muita tranquilidade, que é a fase que vai passar. Né? E eu ensino o Pedro, tipo assim, desde pequenininha, a respirar para conter aquele nervosismo da hora da birra. Às vezes a gente fala assim, isso é frescura. Não, mas da mesma forma que a gente se aprende a se controlar, a criança tem que aprender a resolver também aquilo ali. Porque às vezes, é igual você falou, se briga com a criança, baixa, não sei o quê, você só tá fazendo a criança ficar mais agressiva ainda. Então, desde pequenininho, eu sinto que ele respira, neném. De tanto que quando ele me vê mais assim, alterado com alguma coisa, ele vem sobre o meu tipo, mamãe, respira, calma, pensa, respira. Então, assim. Ele já te acalma. Já é uma coisa que dá pra gente ensinar, mesmo sendo criança. Respirar pra acalmar. Isso é bom mesmo, ensinar a respirar. A respiração é tudo, né? Quando a gente tá tenso, a gente respira mais acelerado. Tem que ter uma respiração mais profunda, né? Como se fosse meditação mesmo. Isso. A Maria Almeida colocou que a mãe em tempo integral cansa muito mais do que a que trabalha fora. Pois é aquilo que eu falei, né? Trabalhar em casa, porque toda mãe trabalha, né? Algumas trabalham fora, algumas trabalham em casa, e algumas trabalham em casa e fora, mas realmente ficar em tempo integral, cansaço, principalmente emocional, é muito grande, né? E às vezes não é valorizado, né? Fala, você não trabalha, muita gente fala, nossa, você não trabalha, você só fica por conta dos filhos. Parece que é uma coisa muito fácil, né? E tá tudo ligado, né? Começa a descontar, às vezes, na alimentação, açúcar, né? Porque açúcar produz esse vício químico, né? Da sensação de satisfação. Então, às vezes, a mulher tá se sentindo frustrada com tudo. Com ela mesma, com a rotina, tá exausta. Aí vai lá e desconta no açúcar, porque dá aquela sensação de satisfação momentânea. Então, a gente identificar isso e entender o porquê que tá descontando também naquilo ali é fundamental, né? Não deixar as coisas rolando. Igual você falou, fica muito rolando. Assim, não, é assim mesmo. Quem é mãe é assim mesmo e dá sempre para mudar e melhorar. Não é assim mesmo, né? A maioria das vezes não é. Sempre dá para melhorar, né? Aí tem 2 elogios aqui, um para mim e um para você. A Dani Braga colocou, Fabiano Tebas é o pediatra. Parabéns. Obrigado, Dani. E a Flávia... Obrigado. A Flávia Maraíza colocou, o reorganizador capilar autoestima e me economiza tempo. Eu desenvolvi quando eu estava grávida. Pois é, aí, ó. Para não fazer progressiva mais o cabelo, aí o reorganizador deixa o cabelo sedoso, domado, e é isso mesmo, economiza tempo. Pois treinar é saúde para cuidar dos nossos. A Riciécia colocou aqui. É isso. Ela treina lá na academia que eu treino. Sim. É uma mãe. Pois ela consulta o filho comigo aqui. Eu não estava reconhecendo, não, porque o nome aí tá diferente. Agora que eu vi a fotinha aqui. E a Thaís Silva colocou, meu filho é muito nervoso. Quando ele tá com raiva, se deixar, ele voa em mim. Pois Thaís, aí tem que ver. Dependendo da idade, né? Tem que ver se isso estiver acontecendo com muita frequência. Talvez valha a pena pegar uma opinião com uma psicóloga infantil, né? Para ver. Pode ser que tenha alguma coisa comportamental que precisa ser avaliado, né? Eu não estou conseguindo passar muito aqui as perguntas, mas aqui eu tenho uma aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
Tem uma da Daiane. Decidir dedicar os primeiros anos não é fácil, mas é super gratificante. Meu filho respondeu positivo à educação. Pois é, eu acho né, o que a gente está falando aqui não é para que a mãe tem que trabalhar fora. Não, a gente está falando que a mãe tem que ter tempo de qualidade para ela, independente dela trabalhar fora, independente dela ficar só em casa por conta dos filhos, mas ela tem que ter tempo de qualidade, né? É isso aí, igual a Daiane falou que optou por ficar com o filho, foi gratificante, com certeza. E principalmente se a pessoa tiver, ela tem que estar feliz, tem que estar se sentindo bem e tem que ter um tempo para cuidar da própria saúde, para ter um sono de qualidade, para ter uma alimentação saudável e uma atividade física. Isso é fundamental, né? Isso independente de trabalhar fora ou não, gente. A gente está falando do tempo, de tirar o tempo para a gente. Igual eu falei, eu ficava o dia inteiro cuidando do Pedro, saía 3 horinhas à noite. Imagina que era praticamente igual não ir, né? Porque não era o dia inteiro trabalhando. E mesmo assim eu fiquei mal psicologicamente, porque eu não estava cuidando de mim. É a mesma situação de, às vezes, uma mãe que fala assim, não vou trabalhar fora, vou cuidar do filho. Ótimo. Mas ela precisa lembrar que ela precisa ter aquele tempo para ela também, senão as coisas no final dão errado. Além de dar exemplo, né? Porque a gente tendo uma alimentação saudável vai dar exemplo para o filho. Você fazendo atividade física, dá exemplo, né? A gente vê muita criança que entra para atividade física, pouco depois quer sair, não quer mais, porque não vê os pais fazendo também. À medida que vê os pais que fazem e tal, a minha esposa, por exemplo, corre muito, minha menina fica doida querendo correr, meu menino também, que às vezes a gente corre na calçada lá com eles, né? Então, assim, ver a gente fazendo serve de estímulo, né? Então, além de você fazer bem para você, você vai estar ensinando bons hábitos para o seu filho também, né? Ensinando que a gente tem que se cuidar também. E a criança vai entender isso, né? E é engraçado que eu lembrei também, que eu falava assim, filho, eu vou sair para correr. E aí meu filho, não, papai, fica comigo, minha filha também, mas meu menino é mais apegado a mim. Fica comigo, né? Sábado, às vezes domingo, às vezes eu pensava, não, o único dia da semana que eu tenho para ficar com ele o dia todo, eu vou perder 1 hora aqui correndo, e eu ficava de consciência pesada. Falava, filhinho, papai vai, mas volta. E às vezes quando ele chorava muito, pedindo para eu ficar, eu deixava de ir. E aí eu comecei a falar, filho, você quer que o papai fique muito gordão, com a barriga desse tamanho, e não conseguindo brincar com você, não conseguindo sentar no chão para brincar com você, e adoecendo? Você não quer que faça isso, né? Então o papai precisa fazer atividade física para ter saúde, para brincar com você. E aí ele entendeu, né? E hoje em dia eu falo, tem que ir. E teve um dia que eu falei que eu não ia, eu pus a roupa de academia e falei, hoje eu não vou, não. Eu estava sentindo um pouco de dor na coluna. E ele falou, vai, papai, porque senão você vai ficar com barrigão. Aí ele mandou. Eles entendem tudo. Na conversa, entendem tudo. Consegue tudo. Pois é, falando a verdade, explicando, né? A criança entende tudo. Isso aí. Deixar você dedicar seu príncipe aí agora. Acho que, né, as perguntas foram bacanas aí. A live foi muito, muito bacana. Eu só tenho a te agradecer, tia Jaque. Muito, muito obrigado mais uma vez. Nós já fizemos uma vez sobre o uso de cosméticos, né? Tanto em criança quanto em mãe que amamenta. Inclusive está salvo lá. Foi mais ou menos em janeiro ou fevereiro que nós fizemos. Tá salvo no meu Instagram lá. Se alguém quiser ver, só procurar lá, que vai ver a nossa live. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço sempre, viu, Fabiano, pelo convite. Agradecer ao pessoal que acompanhou aí. Foi ótimo. Adoro bater papo com vocês por aqui. Obrigado mesmo. E lembrando mais uma vez, quem não se inscreveu no meu curso ainda, as vagas são por dias limitados, tá bom? Então corre lá, clica no link do Instagram, você vai entrar lá na Hotmart e vai ver detalhes do curso, ver valor e tal. E aí vai tomar a decisão. E quem se inscrever vai ter uma mentoria diária comigo. Gente, tá vale bom? Durante muito 6 meses. a pena. Vale muito a pena. Teve uma vez que eu falei assim, eu recebi uma proposta no início, Pedro pequenininho, para mudar de Patinga, uma questão profissional. E a gente decidiu não ir por causa do tio Fabiano, gente. Ele falou, como é que a gente pede? Sério? Pediatra, meu Deus. Ué, eu não sabia disso não, tia Jaque. Eu não sabia que eu tava com esse moral todo, não. Do planeta. Mas ai, que bom, a gente conseguiu ajustar e ficar aqui mesmo, deu. Mas foi isso. Então foi bom, obrigado. Valeu. Aqui, muito obrigado mais uma vez. Beijão, beijão a todos aí que participaram, obrigado. E obrigado também para quem vai assistir depois, né? Que nem todo mundo pode ver, porque esse horário, muita gente está chegando do trabalho e tal. Mas obrigado a todos aí. Obrigado, tia Jaque. Dá mais um beijinho no Pedro aí. Outro, gente, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Vou deixar salva a live aqui. Tchau.